bem-vindo, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos podcasts na sua plataforma preferida e também o nosso blog, é o gentefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. O número de WhatsApp à sua disposição para as mensagens é o 97335-0038. 97335-0038. Hoje é quarta-feira, de praxe. O nosso assunto aqui no programa A Gente que Fala é saúde. Eu apresento os nossos convidados de hoje, que vão tratar da questão da pandemia nas suas respectivas áreas de atuação. Dr. Edmo Artic Gabriel, cirurgião cardiovascular, presente com a gente. Boa tarde, doutor Edmo. Seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. É uma honra estar com vocês novamente. Como é que está o seu recolhimento, aí, o seu isolamento em tempos de pandemia? Ou bastante trabalho, né, na função? Eu estou tendo que oscilar entre trabalhar um pouco, visitar alguns pacientes e cardiopatas, e dentro do possível fazendo isolamento. Sim. Eu só vou pedir a sua Simon, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Doutor Enio Simon, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite novamente. E vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas aos nossos ouvintes. Sim, como é que anda o seu isolamento social? Dentro do possível, a gente procura atender alguns pacientes que têm algumas coisas urgentes, procura resolver alguma coisa, porque muitos colegas não estão resolvendo, estão realmente isolados totalmente. A gente tem que, às vezes, resolver alguma urgência, mas dentro do possível a gente vai fazendo o que pode. Também conosco, nesta edição do programa Gente que Fala de hoje, o Dr. Márcio Steinbruck. Ele é cirurgião vascular, angiologista e faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Márcio Steinbruck, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar com vocês, com os meus amigos de sempre, e poder esclarecer o que for possível para os ouvintes. Sim, como é que está o seu isolamento social aí na função médica? Eu estou isolado mesmo. O consultório temporariamente está fechado, só mesmo atendendo urgências, mas estamos fazendo o possível para coibir a evolução desse vírus maldito. Então vamos lá. E é sobre ele que vamos falar aqui no nosso primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. Em novo recorde, o Ministério da Saúde anunciou ontem que o Brasil teve 114 mortes provocadas pelo Covid-19 em 24 horas. Os números seguem crescendo rapidamente e hoje o país tem mais de 14 mil infectados e exatamente 14.152 infectados nesse momento, com 700 mortes. Ainda assim, o Ministério Público questiona o baixo número de exames e a demora nos resultados. Além disso, o MP investiga supostas instruções recebidas pelas secretarias de saúde para notificarem apenas os casos graves da doença. Doutor Edmo, nesse sentido, vou aqui abrir uma informação. Obras-se do Estado de São Paulo, o Ministério Público vem cobrando do Ministério de São Paulo para que sejam notificados todos os casos de coronavírus do Covid-19. Mas o governo diz que vai manter a orientação do Ministério da Saúde e continuar registrando apenas os casos graves de Covid-19. Como é que isso interfere, de fato, no cômputo geral dos números? Como é que isso compromete exatamente tudo que a gente precisa saber a respeito do contágio do avanço da doença? Do ponto de vista epidemiológico, Mauro, essa é uma decisão um pouco controversa, porque você, a partir do momento que você seleciona só os casos graves, você tem dificuldade de fazer uma contabilidade precisa e propor as medidas de rastreamento para identificar de onde estão surgindo a maioria dos casos. Eu acho que a ideia do governo é realmente focar em termos de recursos financeiros para evitar os mais
internação e UTI e que vão exigir gastos maiores. Agora, para um planejamento realmente de uma pandemia em termos de rastreamento, como eu falei, em termos de localização precisa dos casos, essa decisão vai acabar afetando de tal forma que nós vamos perder a precisão da origem e do perfil dos casos. Agora, essa é uma orientação do Ministério da Saúde, não é uma questão de que é uma metodologia adotada no estado de São Paulo. Sem dúvida. Eu acho que o ministro Mandetta, talvez, no intuito de diminuir o pânico que se criou em torno da pandemia, ele está agora focando as energias e os recursos em prol dos casos graves. Você pode ver que hoje a preocupação é a formação de hospitais de campanha, é a formatura precoce de estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, farmácia e fisioterapia para atuarem no campo de trabalho. Então está muito claro que o governo, de um tempo para cá, mudou o seu foco. Ele quer controlar e minimizar os casos graves. Doutor Enio Zima, quando nós temos apenas a divulgação dos casos graves, essa relação entre mortes e número de casos divulgados fica diferente, não é isso? Quando você tem toda a contabilidade de todos os casos, o número de mortes, a relação do número de mortes é bem menor, né? Realmente, Mauro, nós temos uma grande característica dessa epidemia, que há uma diferença muito grande. Muitas pessoas têm sintomas zero e outras têm sintomas gravíssimos. Então, fica praticamente impossível notificar esses casos em que a pessoa se sente mal, fica em casa fazendo a sua quarentena, se cuida e melhora espontaneamente. Esse caso nunca vai entrar nas estatísticas. Essa é uma dificuldade de se quantificar o número de casos. Eu pessoalmente acredito que a gente pode multiplicar o número de casos notificados por 10 para ter uma noção. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Talvez quem notifique um pouquinho mais com exatidão sejam justamente os Estados Unidos. Tem maior capacidade de testes, eles têm conseguido correr um pouquinho atrás do prejuízo, que eles saíram um pouco atrás, e fazer o que a Coreia fez. A Coreia conseguiu testar bastante. Nós estamos um pouquinho atrasados e não temos testes suficientes para todo mundo, então fica praticamente impossível diagnosticar aquele que tem seus sintomas em casa e fica quieto. Então vamos usar aqui esse seu raciocínio, doutor Enio, na prática. São 14.152 casos. E supõe-se que esses 14.152 casos são casos graves. Vamos multiplicar por 10, são mais de 141 mil casos. O número de mortes permanecendo em 700, ou seja, a letalidade é muito menor. Então, numa comparação com 141 mil casos. Caída de 5% para 0,5%. É uma mudança bastante importante. Eu acredito que a letalidade desse vírus na população em geral seja por volta dos 0,5%, sendo muito abaixo disso na população jovem e crescendo bastante na população acima de 60, 70 anos. Dr. Márcio Steinbruch, essa metodologia deve ser mudada ou não dá mesmo para ser mudada? Como destacou agora o doutor Enio, não dá para testar todo mundo. Muitos sequer sabem que estão com a doença, mesmo tendo sintomas, estão em casa, em isolamento, não foram ao hospital, não fizeram teste. Exatamente, né? Quando se fala em estatística, nós temos um numerador e um denominador, né? Numa fração, onde nós temos embaixo o denominador, que seria o número de casos, né? E o numerador, nós podemos considerar o número de mortes. Nós temos um problema nessa nossa estatística, né? Como o próprio Dr. Enio e o Dr. Edmo falaram, nós não temos como ter um número preciso de casos. Muitos têm sintoma zero e tudo mais, né? E se fizéssemos como na Coreia do Sul, como praticamente testaram a população toda e aqueles que restaram positivos foram isolados, se a gente conseguisse fazer isso, seria uma maravilha, a estatística estaria perfeita. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Se falou muito dos casos sem diagnóstico, que é aquele caso assintomático. Agora, tem muita morte também que não está provada que foi pelo Covid-19.
Tem muito atestado de óbito colocando Covid-19 onde não houve. Né? Não sei se por má fé ou se por desconhecimento. Então, muitos casos de morte suspeita está sendo colocado como morte pelo Covid. Então, pode ser que nesse número de mortes nós tenhamos outras causas que não o Covid-19. Agora, é o que temos. É o que temos. Agora, doutor Que Márcio, tivesse, né? Acredito que tivesse, essa é a mortes, pergunta. Ou seja, Diga aí, meu. acredito que muitas mortes também atribuídas ao Covid não sejam, mas muitas mortes que não são por Covid estejam sendo rotuladas. Então existem os dois erros, o positivo e o negativo. Exatamente foi o que eu falei. Agora, existe a morte por Covid-19 e existe a morte com Covid-19. Entende? É um indivíduo que está fazendo quimioterapia, está numa fase terminal do tratamento de um câncer, alguma coisa do gênero, entra em contato com o vírus, óbvio que ele vai pegar. Pode ser Covid, pode ser gripe, pode ser qualquer outro tipo de doença, ele acaba pegando. E ele acaba morrendo da doença de base. Olha, se tiver positivo para o Covid, vão dizer que ele morreu de Covid? Não. Então, isso também está acontecendo. E eu sei de casos assim. Né? Casos assim, de gente próxima da minha família. Infelizmente, é o que acaba estragando a contabilidade. então, mas como é que lida com isso, doutor Márcio? Porque a pessoa tem uma doença de base e ela morreu de uma complicação desta doença que já pré-existia. Exatamente. Então, e pelo que parece, a maioria está morrendo assim, porque o Covid-19 vai causar a morte em grande parte dos doentes que têm diabetes, tem as decorrências do diabetes, problemas cardíacos, enfim. Como é que lida então com esse número? Fica menor ainda a quantidade de mortes relacionadas de fato ao Covid. Exatamente. O que a gente tem que levar em consideração é que, sendo pessoas de risco, né, grupo de risco, como você mesmo citou, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas, é óbvio que qualquer vírus que essa pessoa entre em contato poderá realmente trazer uma gravidade muito grande para a doença, né? Seja H1N1, seja dengue, seja outras doenças, né, que também não estão computadas. E se for o Covid, acaba entrando na estatística. E às vezes morre de complicações do diabetes ou de complicações cardiovasculares. Talvez as nossas autoridades lá no alto escalão, as autoridades sanitárias, estejam considerando a pessoa tem câncer. Não fosse o Covid-19 contraído, ela não teria morrido neste momento. Sim. Isso pode ocorrer, sem dúvida nenhuma. Bom, é uma discussão que dá pano para manga, minha gente. Muita. Bom, vamos passar aqui para o nosso próximo tema. Doutor Edmo, olha, pessoas com doenças cardiovasculares ou cardíacas estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da Covid-19. Acabamos de destacar isso. Entre os óbitos causados até agora no Brasil, quase 60% dos pacientes sofriam de alguma cardiopatia. Tem como explicar, claro que tem, né? Como é que funciona essa explicação, digamos assim, sobre essa maior vulnerabilidade ao Covid-19 de quem tem problemas cardíacos, doutor Edmo? Na verdade, Mauro, as pessoas que têm uma insuficiência cardíaca já avançada são pessoas que têm uma debilidade orgânica e estão mais propensas a qualquer tipo de infecção. No caso, o coronavírus, que é uma infecção para a qual o nosso organismo ainda não tem defesa, ele não conhece esse organismo, o processo inflamatório do coronavírus, somado à doença cardíaca, acaba gerando a morte. Agora, eu queria fazer só uma observação importante, baseado nisso que o Dr. Márcio e o Dr. Enio comentaram. Eu acompanho muitos pacientes com problemas de colesterol, dislipidemia, e que são portadores do vírus HIV. Mas eles não têm a doença AIDS, eles são portadores do vírus HIV. Então, isso que o Dr. Márcio e o Dr. Enio colocaram é importante, porque às vezes você tem a morte cardiovascular independente da existência da doença causada pelo vírus. Claro que a gente sabe que uma virose pode comprometer o sistema cardiovascular também, mas muitas vezes a pessoa pode ter um derrame cerebral, pode ter um infarto do miocárdio, que é um infarto
coração e ela ser apenas portadora de um vírus. Entre eles, por exemplo, o HIV. Porque você ser portador do HIV não quer dizer que você tenha a doença AIDS. Você ser portador do coronavírus não quer dizer que você vai desenvolver o processo inflamatório do coronavírus. É importante tomar esse cuidado para não atribuir doença, morte cardiovascular nessa fase de pandemia totalmente ao coronavírus. Mas qual a diferença, doutor Edmo? Porque quem tem o HIV, tem o HIV, até porque o HIV tem o tratamento, né, para sobrevida, mas não tem a cura. Mas no caso do coronavírus, tem eventual cura. A diferença é exatamente essa. O coronavírus, a gente tem expectativa de cura. O indivíduo pode ser portador do coronavírus e ter a possibilidade de cura. O HIV, o indivíduo pode ser portador do HIV, não desenvolver a doença AIDS, mas ele não fica livre do HIV. Ele tem que tomar continuamente medicamento. Essa é a diferença. Mas o desmembramento clínico da doença que pode não estar acontecendo. Você é portador do vírus, não está tendo a consequência que é a doença. Bom, as pessoas que têm algum tipo de cardiopatia, algum tipo de doença do coração, doutor Edmo, claro, a gente já sabe que os cuidados têm que ser redobrados. O isolamento social e evitar as visitas, né, daqueles que estão trabalhando permanentemente na rua, entrando e saindo de casa. Agora, existe alguma maneira de você reforçar o sistema imunológico dessas pessoas? Ou nada é eficiente, não só para problemas cardiovasculares, mas para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm outras doenças crônicas e que também são vulneráveis ao coronavírus? Olha, 3 aspectos são importantes para a imunidade nessa população de risco. A alimentação tem que ser totalmente revista. Você tem que ver se realmente não estão faltando alguns nutrientes essenciais, como carboidratos, proteínas, eventualmente alguns tipos de vitamina que auxiliam na imunidade, não são responsáveis pela cura da doença, mas podem ajudar na imunidade. É o caso da vitamina D, está sendo muito discutida. Você tem que melhorar o grau de hidratação, tanto através de água como de sucos naturais. Por meio da hidratação, o nosso organismo consegue eliminar mais as toxinas que a infecção produz. E também observar a qualidade do sono noturno. Para que nós tenhamos uma imunidade preservada, a gente tem que ter alimentação adequada, hidratação vigorosa e o sono noturno adequado. Doutor Márcio Steinbrück, para esse elenco de coisas que o doutor Edmo destacou, essas necessidades, não dá para fazer sozinho, tem que ter ajuda profissional, tem que procurar um médico, no caso até eventualmente um nutricionista, e as pessoas que estão ao redor desses pacientes mais vulneráveis, que geralmente têm mais idade, também tem que estar orientados nesse sentido. Não, perfeitamente. É óbvio que quando há os sintomas e quando há a oficialização da doença, não dá para se tratar sozinho. Tem que sempre ter a ajuda, né? E é muito importante lembrar, o doutor Edmo estava falando, né, dos pacientes cardiopatas e tudo mais, lembrar que um dos problemas maiores do Covid-19, o que leva à morte dos pacientes não é necessariamente a ação direta do vírus. É uma reação inflamatória causada pela nossa imunidade justamente nos pulmões. Isso tem sido provado, por isso que há insuficiência respiratória. E essa reação inflamatória ocorrendo nos pulmões faz com que oxigene menos o sangue. Então, os pulmões perdem a função, né? Então, é muito importante que se tenha realmente uma circulação perfeita, um sistema cardiovascular bom, para que se possa combater a doença, né? Se tenha forças para isso. O indivíduo que já tem previamente uma doença arterial, como parece tem evidências de que esse vírus está causando pequenos trombos, né, na circulação, indivíduos que já tenham uma placa na coronária, coisa assim, podem ser levados a um infarto por conta do vírus. Por isso que é muito importante o cuidado.
Doutor Eneuzinho, como é que a sua especialidade em imunopatologia observa essas questões desses pacientes vulneráveis e das necessidades deles para proteção? Realmente, os pacientes que são naturalmente vulneráveis, eu incluo os alérgicos, os asmáticos, os portadores de rinite, tem que ter cuidados redobrados, em especial, ainda mais nessa época de confinamento, cuidado com poeira doméstica, com umidade, que fica difícil de controlar. Então, os cuidados de antissepsia devem ser redobrados, inclusive essa história de se lavar a mão com frequência, de se tomar, às vezes, muitos banhos durante o dia, tira muito a defesa da pele, a pele precisa ser hidratada normalmente. São cuidados que devem ser tomados para se manter a imunidade bem. Se alimentar bem, muitas vezes nessa época de quarentena, as pessoas têm dificuldade de comprar um alimento de boa qualidade, têm medo de buscar, pedem em casa, às vezes o que elas recebem não é de tão boa qualidade. Então, são cuidados gerais que as pessoas devem aproveitar para tomar. Sim, na sua área, doutor Enio, da alergia, da imunopatologia, o senhor destacou os asmáticos. A asma é uma doença sem cura, então é um paciente já crônico do problema. Agora, é diferente da bronquite. Tem muita gente que tem uma bronquite, por exemplo, na infância, tem que se cura disso. Esses pacientes, embora tenham tido bronquite, se curaram, também são vulneráveis? Também são vulneráveis. Vamos colocar tudo na mesma conta. O asmático, normalmente, ele tem algum processo inflamatório brônquico, então a gente pode colocar o portador de bronquite. Existe a bronquite crônica, existem vários tipos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Todas essas aumentam o risco do paciente, principalmente porque muitos são usuários frequentes de corticosteroides, de imunomoduladores, que podem realmente alterar a imunidade e a resposta do organismo ao primeiro contato com o vírus. Aquele vírus que muitas vezes bate, encontra o sistema imunológico preparado e não consegue causar uma doença, em outros pacientes que estão imunodeprimidos, pode ser devastador. Doutor Edmo, por que essa preferência do coronavírus por pessoas mais velhas e com algum tipo de doença crônica? A gente sabe que tem pessoas jovens que estão também sendo vítimas do coronavírus, mas em menor quantidade. Existe esse interesse maior, digamos assim, do vírus por pessoas de idade com problemas. Na verdade, Mauro, eu entendo que não é bem uma preferência pela faixa etária, porque nessa faixa etária se encontram as pessoas com a imunidade mais comprometida. São aquelas pessoas mais velhas que já têm várias comorbidades, como diabetes, hipertensão, são aquelas pessoas que têm câncer em tratamento, aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Então, a probabilidade de um indivíduo jovem ter esses problemas é menor. Mas você pode observar que quando o indivíduo jovem tem um histórico de imunidade comprometida, por exemplo, se ele tem um câncer, ele é jovem, de desenvolver a infecção. Doutor Márcio Steinbruch, o senhor faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Sim. O que está acontecendo lá com os pacientes de Covid-19 está dentro da média do que está acontecendo no Brasil, em todos os hospitais, sejam públicos ou particulares? Sim. Lá tá se fazendo um trabalho bem intenso, né, no cuidado dos pacientes com a Covid-19. Haja vista também que o hospital está se responsabilizando pelo hospital de campanha lá do Pacaembu e do Morumbi, do AMB, desculpa. Do AMB? Uhum. Do AMB, né? Até ontem, se eu não me engano, havia cerca de 112 pacientes internados, porém nós tivemos 157 altas. Então vamos falar um pouquinho do lado bom, né? Os pacientes, muitos estão se internando, mas muitos estão ficando bons. Então nós tivemos um número de altas maior até do que o que tem de internado, né? Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Uma outra coisa boa que eu gostaria que o senhor destacasse também, doutor Márcio, é esses profissionais da saúde, colegas seus, afastados durante
durante o trabalho, né, acabaram também pegando o coronavírus. Sim. Quantos deles já estão bons, quantos já estão aptos ou até já retornaram? O número exato eu não tenho, mas muitos já se recuperaram, retornaram ao trabalho. Infelizmente, entre colegas, eu tive 2 baixas, né, 2 colegas, um até da minha especialidade. Era uma pessoa de 72 anos, mas teve um outro colega que era bem mais jovem. Mas eu desconheço que outras doenças ele portava, né? Agora, como o Dr. Edmo falou, né, o vírus não é que ele tenha preferência por gente de mais idade. Vamos entender um pouquinho, aparentemente, né, o que se tem até agora de compreensão de como esse vírus age. Né? Como ele é um vírus que ataca justamente o sistema respiratório, ele entra pelas mucosas da boca ou do nariz e ele vai entrar no organismo pelos pulmões. Né? Então ele acaba entrando nos alvéolos. Os alvéolos são como se fossem uvas, né? É um cacho de uvas onde o sangue passa por eles e o oxigênio, né, o ar, encosta nesses capilares para oxigenar o sangue. No momento em que o vírus entra em contato com essa região, o nosso organismo ataca com o sistema de imunidade, obviamente. Né? Mesmo o idoso também tem um sistema imunológico que funciona, talvez não tão bem quanto um jovem. Só que nesse momento que ocorre a guerra entre o sistema imunológico e o vírus, isso, quando se tem uma guerra e tem tiroteio, tiros de canhão, muitos imóveis são demolidos, muitos se machucam. Então isso daqui acaba acontecendo no pulmão e ocorre uma reação inflamatória no pulmão. Essa reação inflamatória, se ela for muito intensa, ela pode levar a uma situação chamada fibrose do pulmão. E é isso que acaba levando o indivíduo à morte, acaba levando à insuficiência respiratória. Né? Essa reação inflamatória também causa pequenos trombos, né, coágulos, dentro desses vasos capilares do alvéolo. Então, uma notícia boa, vamos falar coisas boas. Uma notícia boa é que está se estudando associar já as drogas, que está se falando muito, hidroxicloroquina e azitromicina, está se estudando também o uso de anticoagulantes endovenosos, né? Os anticoagulantes da família das heparinas. Alguns casos foram feitos em grandes hospitais, não vou citar nomes, experimentalmente, obviamente, mas que tiveram bons resultados, porque além de evitar a coagulação dentro desses vasos, houve a ação anti-inflamatória desses anticoagulantes. Haja vista que eles são usados em casos de trombose e embolia pulmonar. Né? E a situação causada pelo vírus do coronavírus é uma situação muito similar à da embolia pulmonar. O indivíduo não consegue oxigenar o sangue. Então, uma boa notícia é que está se estudando também o uso de anticoagulantes. Isso é muito importante, que eu já sei até que é o próximo assunto que nós vamos falar sobre tromboses, né? Na quarentena. E antes desse... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. E antes da gente seguir para esse assunto da trombose, 973350038 é o WhatsApp à disposição do público, gente que fala, para as perguntas para os nossos especialistas de hoje. Estamos abordando as questões relacionadas à Covid-19, ao coronavírus. E antes ainda, minha gente, do nosso próximo tema, eu vou ler aqui uma mensagem do Ministério da Saúde dentro da campanha nacional de combate ao coronavírus. Os idosos estão entre as pessoas que têm mais risco de serem infectadas pelo novo coronavírus. A justificativa para isso, segundo a infectologista a doutora Heloísa Ravagnini, é que esse grupo pode ter um quadro agravado por conta da baixa imunidade. Acabamos de falar a respeito disso. Doenças como diabetes, problemas associados aos rins e ao coração também contribuem para a evolução da síndrome respiratória causada pelo vírus. Para se prevenir, segundo a doutora Heloísa Ravagnini, infectologista, ela traz algumas recomendações que devem ser seguidas não apenas por idosos, mas também por quem convive com essas pessoas e por portadores de doenças crônicas. Segundo a infectologista,
infectologista, as preocupações devem ser evitar aglomerações, evitar ficar próximo de pessoas que estejam tossindo ou doentes de alguma outra forma ou que tenham febre, idealmente higienizar as mãos várias vezes ao dia com álcool gel ou água e sabão, e também é recomendado não tossir da mão, mas sim na dobra, no antebraço. Além disso, é bom evitar lavar as mãos, ou melhor, é bom evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca. Tudo isso a gente ressaltou aqui até agora com os nossos especialistas. Vale ressaltar que o uso do álcool em gel ou líquido é ineficiente na higienização quando as mãos estiverem sujas, com secreção ou após contato com algum lugar úmido. Nesses casos, a melhor opção é fazer a limpeza com água e sabão. Importante esse ponto, né? O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforça que os brasileiros precisam preservar o grupo de risco para, mais adiante, o país controlar o avanço do coronavírus. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, esse é o grupo que queremos super proteger, porque quando os jovens chegam em um determinado ponto em que todos eles já têm imunidade, o vírus não consegue pular de pessoa em pessoa, caindo assim o número de casos. Quanto menos pessoas com doenças crônicas e idosos infectados nós tivermos, menos utilizaremos os nossos sistemas hospitalares, diz o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como medida de proteção ao coronavírus, o Ministério da Saúde decidiu que idosos e trabalhadores da saúde serão o público-alvo da campanha nacional de vacinação contra o influenza. É o vírus que causa a gripe comum. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, podem levar à morte. A priorização dos idosos nessa primeira etapa, que começou ainda no dia 23 de março, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19, mesmo diante da não eficácia da vacina contra o coronavírus. Mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Seguindo agora aqui, minha gente, com o nosso próximo tema, dentro do programa Gente que Fala. A pandemia levou todo mundo para dentro de casa, seja pela quantidade, ou melhor, seja pela quarentena, ou pelo trabalho em home office, em teletrabalho. Mas quem não está habituado a esse esquema e teve que se ajustar às pressas, deve ter muita atenção com a ergonomia dos equipamentos, além de adotar uma rotina de alongamentos para minimizar o desconforto, as dores e o risco de trombose, doença que se desenvolve no interior das veias das pernas devido à circulação inadequada. Dr. Márcio Steinbrück, a gente adora números, né? Existem casos já notificados, identificados, de problemas causados em decorrência desse isolamento que agora a gente está vivendo, em teletrabalho, em home office? Na verdade, não. Nós não temos um número preciso, mas é muito bem lembrado que a ergonomia é importantíssima. Muitas vezes no ambiente de trabalho, a ergonomia ela é imposta, né, pela própria empresa. Então, forma de sentar, forma de trabalhar, forma de mexer no computador ou de mexer na máquina que está sendo usada. No momento que o indivíduo vai para casa e fica em home office, ele pode trabalhar até de pijama, né? Então, o que acontece é que acaba se ficando de qualquer forma, sentado de qualquer forma, perde-se a ergonomia. E, obviamente, que o sedentarismo que está sendo imposto por essa quarentena, por esse isolamento, quarentena não, mas isolamento, pode levar a algumas doenças vasculares, dentre elas a trombose. E pela falta de movimentação das pernas, ocorre uma diminuição do retorno venoso que pode levar a uma trombose. A minha orientação para os indivíduos que estão em home office ou mesmo em isolamento, e eu faço parte desse grupo de isolamento, é manter realmente um certo grau de exercícios. Então, fazer alongamentos, caminhar na medida do possível, mesmo que dentro de casa, fazer exercícios para panturrilha, né, para a batata da perna, como se estivesse levantando, né, levantando para olhar alguma coisa. É o mesmo movimento que se fazia nas máquinas de costura antigas. Então,
Isso é muito importante. Agora, aqueles que já são portadores de varizes, tem que manter o mesmo padrão que mantinha para sair de casa. É usar a meia elástica, tentar evitar ficar com a perna muito para baixo, já que em casa pode estar esticada, e tudo isso mais, né? Só voltando um pouquinho agora, a gente está falando de trombose, só voltar um pouquinho ao assunto do Covid, né, do coronavírus. Tem se visto, em alguns casos, que o coronavírus ele acaba mexendo com a coagulação dos pacientes. Então, muitos pacientes acabaram apresentando trombose venosa, até mesmo infarto do miocárdio por conta do vírus. E justamente, acho que um dos fatores do idoso ser mais vulnerável não é apenas a questão imunológica, eu acho que é a questão também do seu sistema circulatório já está um pouquinho mais vulnerável. O idoso acaba tendo artérias mais endurecidas, acaba tendo placas, né, de colesterol estreitando os vasos coronários e outros vasos mais. Muitas vezes a própria circulação pulmonar já é uma circulação debilitada, então no momento em que o vírus ataca esse idoso e acaba provocando aquela reação inflamatória que eu comentei anteriormente, esse indivíduo acaba tendo uma reação muito exacerbada e acaba não resistindo. Então esse é um dos motivos teóricos, obviamente, da morte ser maior nos idosos, mesmo sem comorbidade. É óbvio que muitos deles já têm doenças associadas. Então, voltando agora à trombose. Então, todo indivíduo que está em isolamento tem que se cuidar, sim, da parte lá na rádio, na Operação do Som, enfim, está todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente vai precisar de uma máquina de costura daquelas antigas, como destacou Isso o é muito bom. Márcio, e nós não vamos ter essa máquina. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente vai precisar fazer no sentido de organizar as coisas dentro de casa? Quando abrir o computador para trabalhar, é para trabalhar, não é aquele momento de ficar de pijama, é para pôr roupa como se tivesse que ir realmente para o seu local de trabalho, para criar essas divisões entre trabalho e vida pessoal, né? Claro, eu falei brincando do pijama. Não, é por isso que eu falei, eu também repeti, por brincadeira. Não, porque a analogia foi perfeita, doutor Márcio. Nós todos estamos aqui em videoconferência, cada um no seu canto, a gente pode até estar de short também. Exatamente, sim. O doutor Edmo, caiu a transmissão dele, a gente já vai retomar isso, mas o doutor Enio, o que o senhor fala a respeito? Eu gostaria de lembrar, inclusive, aproveitar o gancho, para alguns profissionais de educação física estão dando aula de atividade física pela internet, pelos Instagrams. Eu tenho uma filha que dá aula também, ela deixou de dar aula em casa para os personagens dela, está oferecendo gratuitamente essa orientação e tem horários de aula totalmente gratuita para quem quiser assistir. Eu acho um trabalho bastante interessante. Se alguém quiser, inclusive, acessar os canais, pelo Instagram, se procurando, encontra vários profissionais. No meu Instagram, encontra o link para o dela também. É uma coisa que a gente incentiva bastante. É uma atividade para todos os níveis de preparo, que pode manter as pessoas mais saudáveis. Agora o doutor Edson está voltando. Vamos voltar aí. Mas acho que pode ajudar bastante as pessoas a se manterem mais saudáveis. Doutor Edson, o que a gente pode fazer nesse momento, no sentido de separar o que é profissional, o que é pessoal e cuidar realmente dos nossos movimentos? Mauro, as pessoas estão num estado de pânico muito grande. Eu tenho visto no consultório, eu estou fazendo alguns atendimentos, ou presenciais, ou via telemedicina,
as pessoas realmente perderam um certo foco na vida em virtude desse processo que é até natural de pânico e apreensão. O que eu acho é que as pessoas precisam consultar os seus médicos, observar, saber filtrar as notícias que estão saindo. São muitas notícias, até às vezes desconexas. Procurar não entrar realmente numa situação. Doutor Edmo, algum problema de conexão novamente aqui com o doutor Edmo? Bom, vamos seguindo aqui com mais um tema dentro do programa Gente que Fala. Na sequência, a gente tenta um melhor contato com o doutor Edmo. Olha, pessoal, ficar confinado em casa está difícil para todo mundo, mas também tem um lado bom. Dá para fazer todos aqueles tratamentos de pele que você vive adiando, o vergonha de sair na rua no dia seguinte, e ainda sob os chocantes efeitos das aplicações. Segundo os especialistas, dá para aproveitar, por exemplo, para relaxar os cabelos, para utilizar menos a lâmina e fazer esfoliações e usar mais cremes, mas sempre sem descuidar dos cuidados básicos do dia a dia. Quais são as dicas, doutor Enio? Uma época boa, especialmente porque é uma época em que se aconselha muita limpeza, muita higienização. Então, junto com a higienização, deve vir também a hidratação. Também nós temos aquela preocupação com a vitamina D. Se a gente tiver um cantinho de casa para tomar um pouquinho de sol, é importante. Logicamente, usando uma proteção solar adequada, especialmente na face, mas doses regulares de sol são importantes. Não é só tomar vitamina D por via oral, mas esses cuidados são importantes. E também aproveitar o tempo grande que a gente fica em casa para limpar os cantinhos, aspirar os colchões, os travesseiros, que são ninhos de ácaros. E nessa época, com muita gente em casa, há uma tendência para a proliferação dos ácaros. Então, a pessoa começa a perceber que há uma piora de sintomas respiratórios, rinite, etc. Já começa a achar que pegou uma virose, uma infecção respiratória. Já fica naquela preocupação de correr no pronto-socorro, etc. Muitas vezes, o importante é passar um aspirador na casa. Todos os cuidados de higiene devem ser redobrados, porque essa é uma época de sistema imunológico posto em prova. O senhor destacou, doutor Enio Zimmermann, sobre a vitamina D. Tem já uma pergunta aqui da Márcia de Santos. Ela diz assim: a falta de sol para quem está confinado pode ser prejudicial à pele? Pode ser prejudicial não só à pele, mas à saúde, né? Inclusive, a falta de sol pode levar à depressão. Um dos grandes problemas da época de quarentena é a depressão. As pessoas realmente ficam isoladas, deixam de trocar carinho, deixam de ter o toque humano, deixam de ter o contato com o sol. Isso pode levar à depressão. Nós temos a grande vantagem de morar num país tropical, que a gente tem sol, e deve aproveitar uma fresta, uma janela, para se expor realmente, para tomar sol nas pernas, nas costas. O rosto sempre deve ser protegido por um protetor solar, mas mesmo com um protetor solar, há uma certa passagem, há um certo efeito do sol, tanto do ponto de vista de melhorar a parte emocional, como de sintetizar a vitamina D. Tem a questão da parte emocional, porque assim, às vezes a pessoa está ali na expectativa de um belo dia para tomar um pouco de sol e para sair um pouquinho dessa monotonia, e aí vem uma virada de tempo, que é o que tem acontecido aqui nos últimos dias em São Paulo. Aí é que se compromete ainda mais o lado emocional, porque você fica numa frustração. Nossa, eu ia aproveitar aí uma situação melhor, pegar uma brecha de sol ali entrando pela janela, e o dia está cinzento, está feio, né? Aí é a oportunidade justamente para a gente assistir a um bom filme, a gente telefonar para os amigos. É uma coisa muito importante nessa época de isolamento, conversar com os amigos. Tem essas videoconferências, são ótimas, e realmente é uma oportunidade. A gente não deve perder o contato humano, muito embora haja um afastamento social. Sim. Olha, pessoal, mais um tema aqui para a gente analisar. A pesquisa liderada pelos hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês e pela BRICNET com a hidroxicloroquina já tem 43 pacientes em 7 hospitais usando o medicamento. A meta é chegar a 1.356 em 81 instituições. Ontem,
a Fiocruz divulgou seus estudos preliminares feitos com 81 pacientes na Amazônia não encontraram diferença significativa na taxa de letalidade entre os pacientes tratados com e sem o medicamento, no caso aqui a hidroxicloroquina. Dr. Márcio Steinbuch, por que existe tanta ideologia em torno desse medicamento, que começou, na verdade, eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive, primeiro os testes com a cloroquina e agora a hidroxicloroquina. São situações diferentes, né? Na verdade, são medicamentos do mesmo grupo, né, das cloroquinas, só que a hidroxicloroquina é menos tóxica, né, ela é menos nociva, ela tem menos efeitos colaterais. Mas a questão não são os efeitos colaterais, e sim os efeitos benéficos, né, que a hidroxicloroquina teria na situação do coronavírus. Talvez um imunopatologista possa explicar melhor, mas, de qualquer forma, a hidroxicloroquina é uma medicação que é usada em pacientes que têm doenças autoimunes, entre elas o lúpus, artrite reumatoide e outras doenças reumáticas, né? Então, o uso da hidroxicloroquina talvez fosse para evitar justamente a exacerbação da ação da resposta imune, né? Vamos trocar em miúdos. Eu estava tentando usar um termo mais leigo, eu estava usando o termo técnico. Então, a ideia de usar a cloroquina é para que ela diminuísse o efeito nocivo do excesso de resposta imune no caso do coronavírus, que é o que acaba acontecendo na inflamação pulmonar. E mais recentemente, então, existem estudos, entre eles feitos no Hospital Sírio-Libanês, da associação dos anticoagulantes, porque eles também têm um efeito anti-inflamatório e, ao mesmo tempo, evitam a formação de coágulos dentro dos vasos pulmonares. Agora, por enquanto, é tudo muito recente, são estudos muito recentes. Mesmo que a gente fale em 81 pacientes, é um número muito pequeno ainda para se ter conclusões, né? Se tem Então faz parte do grupo de trabalho pelo Einstein, não? Não. Eu não estou no front diretamente, até por conta da minha especialidade. Mas eu tenho acesso às informações, eu tenho acompanhado tudo direto, e caso necessitem, eu sou voluntário. Eu me voluntariei caso precisem de uma força de trabalho maior, né? Agora, como eu estava lhe falando, em termos experimentais, ainda é um número muito pequeno para se ter conclusões. Agora, é óbvio que se acontecer comigo, eu deixo que usem hidroxicloroquina, que usem as heparinas, que usem o que for necessário. Entende? Eu não sou contrário ao uso dessas medicações. Doutor Enio, o seu olhar sobre o uso da hidroxicloroquina? Desmistificando a cloroquina é derivado de uma substância natural, fitoterápica, que se usa há muitos anos, que é o quinino. Quando a gente toma água tônica, a gente está tomando água tônica de quinino. Então não é uma coisa tão perigosa e tão tóxica. Nós usamos há muitos anos no tratamento das doenças do lúpus, das dermatites fotossensíveis, com resultados muito bons. Mantemos controles desses pacientes, em questão de toxicidade, lógico, mas são controles largos. A toxicidade aparece em pacientes que usam cloroquina por meses. É muito incomum acontecer em pacientes que usam há pouco tempo. É uma substância bastante segura, relativamente barata e que pode ajudar a muita gente. Quanto ao problema da evolução, do trabalho que notou que houve uma pouca diferença de evolução, eu acredito que eles tenham iniciado a cloroquina na fase errada, quando já haviam lesões pulmonares. O importante é iniciar a cloroquina o mais precocemente possível. Então, possivelmente, se aqueles pacientes que ficam em isolamento em casa usassem a cloroquina mais cedo, tivessem menos complicações. Mas isso teria que ser provado com estudos mesmo. Não dá tempo de fazer estudo. É aquela história do pesquisador francês que fala, puxa, eu não vou testar paraquedas contra um grupo controle sem paraquedas. Não tem jeito. Tem que saber, tem que ver se funciona na hora. Então, realmente, como é uma substância bastante conhecida, ela pula muitos passos da pesquisa. Doutor Alérgio,
objetivamente, se eu olhar sobre o uso da hidroxicloroquina nos pacientes de Covid-19, o senhor ouve bem agora? Tudo bem com a conexão? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, doutor Edmo. Está me ouvindo melhor? Agora sim, agora sim. Então, a cloroquina ela tem alguns efeitos colaterais no coração, podendo causar arritmias cardíacas. Como o Dr. Enio falou, nós precisamos tomar um certo cuidado para não generalizar o uso dessa medicação, tendo em vista esses efeitos colaterais. Há muitos registros da ocorrência de taquicardia, de arritmias em pessoas usando a cloroquina. Eu acho e eu entendo que deve ser usado nos casos graves, Mauro, quando você realmente está numa situação extrema. Até a fase grave, as medidas de prevenção, o tratamento sintomático, de suporte, ainda é a melhor opção. Sim, minha gente, temos perguntas aqui do pessoal participando pelo Facebook, pelo Instagram, acompanhando aqui a nossa transmissão. Doutor Márcio, o Roberto Cassella pergunta pelo Facebook, ele diz assim: tive vários problemas respiratórios no ano passado, houve maior risco com o coronavírus? Ele não destaca quais são os problemas que ele teve, mas o que dá para dizer no geral? Sim, tudo bem, teve problemas pulmonares, realmente é difícil saber o que ele teve, né? Tudo depende como é que é o nível de função respiratória dele. É óbvio que se ele tem um déficit de função respiratória, ele é uma pessoa suscetível. Então tem que tomar muito cuidado para não entrar em contato com o vírus. É muito difícil dizer alguma coisa. Sim, doutor Edmo, a Roberta Gomes, pelo Instagram, pergunta qual a hora de buscar um hospital para quem acha que está com o Covid-19. Os dois sintomas mais importantes para você procurar o hospital é febre alta, acima de 38,5 graus, associado com uma falta de ar extrema, Mauro. Não havendo esses dois sintomas, a minha recomendação é continuar em casa, fazer um tratamento sintomático com analgésico, repouso, alimentação e evitar a aglomeração que acaba sendo inevitável também no ambiente hospitalar. Sim. Doutor Enio Zima, Gisele de Jabaquara, o álcool gel pode causar alergias ou outros problemas de pele? Aliás, até porque existem várias composições, né? Tem álcool gel com hidratantes para as mãos, enfim, o que a gente tem que prestar atenção nessa área? É uma coisa bastante importante, porque realmente com essa procura do álcool gel, muita gente andou desenvolvendo produtos caseiros, produtos à base de géis impróprios e misturando com álcool e utilizando. Isso realmente pode gerar uma dermatite de contato, tanto por mecanismo alérgico como mecanismo de irritação primária. Ele remove a camada de proteção da pele e acaba irritando, e muitas vezes o paciente nos procura dizendo: eu sou alérgico ao álcool gel, como eu vou fazer? Vai usar água, sabonete, hidratante, e mais para frente vai até voltar a usar o álcool gel assim que se recuperar da irritação da pele produzida pelo álcool gel. Inclusive, com algumas recomendações que andaram soltando de usar derivados clorados, tipo água de lavadeira, tipo que boa, como disse o nosso ministro, muita gente desenvolveu irritações também, porque muita gente é alérgica ao produto clorado. Então, muitas dermatites de contato ocorreram por uso inadequado desses produtos. Doutor Edmo, a Vanessa está em Buenos Aires perguntando: estresse e depressão podem causar problemas cardíacos? Não há dúvida de que o estresse está intimamente relacionado a problemas cardiovasculares. O estresse, ele consiste num desequilíbrio dos hormônios do nosso corpo. Esses hormônios vão produzir arritmias, vão produzir picos de pressão arterial, vão produzir dor no peito e até risco aumentado para infarto e derrame. Então, de alguma forma, seja através de medicamentos, seja através de um apoio psicológico, psicoterapeuta ou psiquiátrico, a pessoa tem que procurar alguma ajuda para poder equilibrar e minimizar. Porque dizer que nós não vamos ter estresse é algo inviável, mas pelo menos a capacidade de controlar e minimizar se faz necessária.
Doutor Márcio Steinbrück, a Vera Moura, pelo Facebook, pergunta: as varizes podem dar origem a problemas cardíacos e acidente vascular cerebral? Não, não. As varizes, elas são um problema inerente a veias, que faz o retorno venoso, no caso, principalmente das pernas, né? Quando se fala em infarto do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, nós estamos falando artérias. Então, aí pode haver a oclusão, a obstrução de artérias, levando ao infarto do miocárdio ou levando leigamente falando, derrame cerebral, né? No caso, um acidente vascular cerebral. O que as varizes podem provocar, sim, são as tromboses locais, porque o sangue não consegue circular adequadamente dentro das veias varicosas. E com isso ele pode coagular, ele pode formar uma coalhada de sangue dentro dessas veias. Isso pode provocar uma reação inflamatória muito dolorosa e se isso acometer veias mais profundas, aí sim, numa situação mais grave, pode soltar um coágulo que pode ir para o pulmão e dar uma embolia pulmonar. Mas infarto e acidente vascular cerebral, não. As varizes não têm nenhuma influência. Doutor Enio, os cuidados necessários para usar álcool gel na pele. Quem pergunta, deixa eu ver se eu não estou fazendo confusão aqui, a Selma Campos, ela pergunta pelo Instagram. Ela pergunta também se é necessário lavar o nariz e a boca ao entrar em casa após qualquer ida para a rua. A pergunta é bem interessante. Realmente, o álcool gel, ele pode irritar, e é importante que as pessoas utilizem o álcool gel sem ferimentos na mão, porque ele não é um produto antisséptico para tratar ferida aberta. Então ele deve ser utilizado especialmente na situação que não há disponibilidade de água e sabão, mas tendo água e sabonete é muito melhor. Lava com água e sabonete, é uma limpeza mais completa, mais eficiente, e carrega o álcool gel na bolsa para as urgências. Quanto a realizar um bochecho, a suar o nariz, a fazer uma limpeza, ajuda, porque o vírus, para chegar à mucosa, ele tem que ter uma porta de entrada. Então, realmente, se a gente não der esse tempo para ele, a gente está colaborando para evitar a disseminação do vírus. A Selma também pergunta, Selma Campos pelo Instagram, mesmo ouvinte que está nos acompanhando pelo Instagram. O álcool comum, esse que a gente tem para limpeza diária, 46, né? Pode ser usado na falta do álcool gel 70? O álcool comum funciona para limpar superfícies. Eu limpo a minha mesa com álcool comum, eu limpo algum talher, alguma coisa que eu contaminei. Ele serve para limpeza das superfícies. Na pele, ele acaba ressecando muito. Então, a ideia seria usar o álcool gel ou a água e sabonete mesmo. Agora, uma pergunta minha aqui, doutor Enio. Existe o álcool isopropílico, que é um álcool a 99%, né? Esse álcool, embora quase que puro, né? 99%, ele evapora muito rápido, a volatilidade dele é muito grande. Portanto, ele não seria eficiente porque não dá tempo de matar o vírus, é isso? Ele não vai, ele por si, aliás, o álcool em si, a possibilidade de matar vírus é relativamente pequena. O que o álcool faz é remover a sujeira total, remover a partícula onde o vírus se encontra, e a cápsula do vírus ela é sensível ao álcool, ela se rompe. Mas para isso tem que ter um contato um pouco maior. É difícil conseguir isso com álcool 90, álcool etílico 90 ou com álcool isopropílico. Sim. Minha gente, o tempo já está se esgotando, a despedida de cada um começando. O senhor está com a palavra, doutor Enio? A sua despedida, a sua mensagem final. Queria agradecer a todos e deixar aberto o canal, o meu site, dermatoenio.com.br, o Instagram também, dermatoenio, para qualquer contato, e a gente pode tirar alguma dúvida que possa ter sobrado. Doutor Edmo, sua palavra final, seus canais. Eu queria agradecer, Mauro, pela oportunidade. Peço desculpas pelas algumas falhas aí de conexão que nós tivemos, mas sempre uma honra estar no programa Gente que Fala. Agradecer a você, agradecer a Zenilda. Meu canal principal de comunicação é meu site, é o www.doutorgabrielcardio.com.br. Doutor Gabriel Cardio, doutor se escreve por extenso.
Muito obrigado. Doutor Edmo, não há necessidade de pedir desculpas. A gente sabe a dificuldade que é manter uma conexão pela internet, enfim, as nossas operações não são as melhores, infelizmente, né? Mas o ouvinte está podendo acompanhar a nossa prestação de serviço por essa ferramenta que a gente conseguiu adotar para cumprir realmente as medidas de isolamento que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Doutor Márcio Steinbruch, sua palavra final. Muito obrigado pela oportunidade também, Mauro. É um prazer estar com você. Para os ouvintes que quiserem também tirar mais dúvidas, eu tenho o meu site, que é o www.livredevarizes.com.br, Livre de Varizes, tudo junto. E o Instagram também é o Livre de Varizes. Estou sempre disposto a responder tudo. Agora, é uma pena que estamos aqui sem poder apertar as mãos e tomar aquele cafezinho gostoso juntos, né? O aperto de mãos pode ser virtual, né? Agora, não tem o café problema. A gente vai ter que marcar mesmo para quando essa fase passar. E para encerrar, desejando, hoje à noite começa a Páscoa Judaica, então Sim. desejo a todos aqueles ouvintes e os meus amigos que professam a religião hebraica um Hag Sameach, um feliz Pesach. Ou Pesach Sameach, né? Como também se diz. Pesach Sameach, sim. Não é isso, doutor N? Perfeitamente. A todos pensando E as duas Páscoas coincidindo, né, minha gente? A Páscoa judaica e a Páscoa cristã estão aí no mesmo momento, né? Perfeito. Muito bem. Minha gente, um agradecimento, então, em nome da equipe de todo o programa Gente que Fala, o cirurgião cardiovascular, Dr. Edmo Atik Gabriel, o médico dermatologista, Dr. Enio Zima, especialista em alergia e imunopatologia, e o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista, do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Na mesa de som, com a gente na Rádio Trianon, o Fabiano Souza, na gerência técnica da emissora, o Sérgio Souza, a apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação, Pedro Schiavon, todo o apoio operacional aqui também, estamos contando com o jornalista Ricardo Godoy, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa, o jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, você ouvinte, pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal, e também espectador, pelo Facebook e pelo Instagram, todos vocês, a razão da nossa presença aqui